A palavra de Deus que diz que Jesus estava no monte com os seus discípulos orando e falando com o Pai. Eles estavam ali em comunhão. E a palavra de Deus diz que do outro lado tinha um outro homem. Agora um homem que era discípulo de Jesus, foi discípulo, aprendeu com Jesus. Jesus deu a santa ceia para ele. Teve momentos maravilhosos, ele teve momento de responsabilidade, onde Jesus incumbiu a responsabilidade desse homem chamado Judas Iscariotes a mudar de vida e a responsabilidade até de cuidar dos alforjes, das ofertas e donativos. Jesus confiou a ele o ministério. Jesus confiou a finança do seu ministério à mão de Judas. Jesus confiou em Judas a todo momento. Jesus nunca escondeu de Judas o seu esconderijo, o seu momento de oração, o seu momento de estar. Judas sempre teve a liberdade de estar com Jesus. Mas agora Judas estava liderando uma multidão. Ele estava fazendo uma multidão contra o líder Jesus. Judas estava liderando uma multidão para falar contra Jesus, para tentar prender Jesus, persuadir Jesus. Só que Judas, ele não demonstrava uma pessoa que não tinha empatia. Pelo contrário, ele demonstrava ali uma pessoa simpática, a ponto de beijar Jesus no rosto. Jesus chamou Judas de amigo. Eu quero dizer para você, amado, você que está ouvindo essa mensagem, tinha duas multidões ali. Uma que estava com Jesus, que eram os discípulos. A outra era aquela que estava com Judas. É aquela que estava sendo guiada por Judas. E o que eu quero falar para você é que nós devemos decidir em que tipo de multidão nós fazemos parte. Aquela multidão que vai contra os princípios éticos e morais das Escrituras. Aquela multidão que fala mal de liderança. Aquela multidão que fala mal de Jesus, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo. Ou aquela multidão que está ao lado daquele que de fato tem palavra de cura, de libertação e de transformação. A palavra de Deus vai dizer que uma das multidões estava com Judas, enquanto a outra, que eram os discípulos, estavam com Jesus. Quando Judas chega junto com a multidão, Judas incita a multidão a prender Jesus. E ele fala: eu vou te mostrar quem é ele. Estava escuro, Jesus estava orando. Eles pegam agora e beijam o rosto de Jesus, indicando quem era Jesus para aquelas pessoas que queriam prender. Judas o traiu. Judas o vendeu por míseras moedas de prata. E quando os soldados foram prender Jesus, um aprendiz do sumo sacerdote chamado Malco tentou ali de toda forma dizer: prenda ele, prenda ele. Pedro pega uma espada, desembanha a espada e corta a orelha do aprendiz do sumo sacerdote. E Jesus ali dá mais uma lição para todos nós. Ele diz que violência não combate com violência dessa parte. O mundo é assim, mas nós somos cristãos, somos diferentes. Não é porque as pessoas te machucam que você tem que machucar. Não é porque as pessoas te ofendem que você tem que ofender. Você tem que mostrar a diferença. Que multidão você faz parte? Que pessoa você é? Então, se tem pessoas te perseguindo, falando mal de você, zombando, inventando calúnia, querendo acabar com você, calma. Deus está no controle de tudo, e foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque com a espada que você desembaia para machucar alguém, você também pode ser machucado, você também pode ser ferido ou morrer por ela. Não faça isso. Se eu quisesse, eu poderia orar agora e pedir para os céus milhões de anjos, legiões de anjos para me proteger, para combater essa guerra, mas eu quero que isso aconteça, é lícito que isso aconteça para que as escrituras se concretizem. Ou seja, ele está falando: olha, nada do que está acontecendo para você está fora do normal, mas para mim, eu sei que está no controle de Deus. Só quero dizer para você, querido, essas lutas, dificuldades, perseguições, mentiras, calúnias que levantam contra você, não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle. Às vezes as coisas acontecem para se revelar, para você entender ou conhecer as pessoas de uma forma mais profunda.
Porque como que você vai conhecer alguém de uma maneira profunda se essa pessoa não se abre, não demonstra de fato quem é? Então, às vezes, essa pessoa que você talvez ajudou, estendeu a mão, estão agindo dessa forma, agindo contra a tua vida, contra você, contra a sua casa. Tudo isso está acontecendo, diz mais sobre ela do que sobre você. Está só revelando o caráter dessa pessoa, que é um caráter maligno, vindo do inimigo. Mas você é um cristão, você é uma cristã, você que está ouvindo agora essa palavra, combata o mal com o bem. A orelha do aprendiz sumo sacerdote foi cortada. Jesus colocou a mão ali e curou. Ei, enquanto as pessoas querem matar, querem destruir, dividir, Jesus, ele quer restaurar, ele quer curar. A pergunta é, que multidão você faz parte? A multidão que segue uma pessoa que vai contra a liderança de Jesus? Ou você segue aquela multidão de Jesus Cristo que ensina a você curar e não ferir, a você perdoar e não falar mal, a você abraçar e não empurrar? Que tipo de multidão você faz parte? Então, que nesse momento você possa refletir através dessa mensagem. Tudo tem um propósito. No Evangelho diz muito sobre isso, e até mesmo nas cartas, onde o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando fala da Santa Ceia, ele fala que existia muitas pessoas ali divididas, brigavam, mas importa que isso acontecesse para que os verdadeiros se manifestem, para conhecer os verdadeiros. Às vezes é necessário que os falsos se revelem. Então aconteceu isso ali. Eu quero dizer essa forma bem clara para você que está assistindo, ouvindo. Eu não sei quem está do outro lado ouvindo, mas siga a Jesus Cristo. Faça parte daquela multidão que vai para o céu. Todos aqueles que rebeliaram, que falaram mal de um e de outro, foram expulsos até mesmo do céu. Olha, Satanás tinha o privilégio de estar no céu. Ele já estava onde nós estamos batalhando para estar. Satanás já estava onde nós estamos batalhando para estar. Ele estava no céu. E nós batalhamos todos os dias para quê? Para morar lá. Mas ele foi expulso de lá, perdeu o privilégio, porque se rebeliou, porque fez parte de uma multidão, não que adoravam a Jesus, mas que falavam mal contra Jesus. E o que aconteceu? Foi expulso, saiu, perdeu o privilégio, era um anjo de luz e se tornou um ser das trevas. Era um homem cheio da presença, tinha o dom da música, estava sobre ele, ou estava nele, mas agora só faz bagunça e algazarra. Perdeu até o talento que ele tinha. Querido, você que está do outro lado ouvindo, ei, Jesus, ele quer curar. Talvez você fazia parte de uma multidão dessa, de uma multidão que seguia o sentido de Judas, um sentido que só falava mal. Judas é a personificação de Satanás. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: eis aí o diabo. Então ele estava na personalidade de Satanás ali. Então o que eu quero dizer para você, querido, o inimigo, ele quer matar. Satanás, ele quer direcionar a uma destruição, mas Jesus, ele quer direcionar você a perdoar. Jesus quer ensinar você a ter paz de espírito, ter paz de coração, dormir e acordar tranquilamente. Então, não se entregue aos desejos e desígnios que muitas vezes das pessoas que querem te direcionar ao lado mal. Não. A Bíblia diz que pelos frutos conhecerei as árvores, e a fruto é o que sai ali daquela boca daquela pessoa. A gente semeia na vida da pessoa através da palavra. E é exatamente isso. Jesus, ele criou Deus, ele criou os céus e a terra através da palavra. Ele semeou a palavra e ouve. Tudo que a gente fala, você percebe. Você sabe se uma pessoa é de Deus ou não, se ela segue a Deus ou não. É simples. Uma pessoa que segue a Deus, ela nunca vai falar mal de liderança, nunca vai falar mal da igreja, nunca vai falar mal de outras pessoas, nunca vai falar mal dos amigos, nunca vai falar mal de ninguém. Agora, a pessoa que é de Deus, ela ora, sabe? Ela chora junto. Ela se vê se alguém está caindo, ela se compadece e vai lá, ajuda a levantar.
Ela vê quando alguém está errando, ela não vai apontar lá e deixar a pessoa cair no buraco, não. Ela vai orar e pedir para que Deus venha resgatar e quem sabe até estender a mão para tirar a pessoa daquela situação difícil que ela está indo. Entende? Só que, infelizmente, existem pessoas que estão tão apoderadas por Lúcifer, pelo diabo, que muitas vezes não percebe, a cegueira é tanta, que quando vai abrir os olhos já é tarde demais. Igual Judas. Judas estava tão cego que quando foi perceber já tinha condenado o inocente. Já tinha condenado aquele que um dia estendeu a mão, que deu comida para ele, que ajudou ele, que tirou ele do anonimato e colocou ele como discípulo, deu cargo para ele. Mas a pessoa só percebe quando perde, e ali Judas, quando perdeu, ele percebeu. Ele abriu os olhos, mas já era tarde demais. Jesus já tinha sido crucificado. Eu quero dizer para você, querido, ainda dá tempo. Ainda não é tarde de você se arrepender, de você escolher a multidão certa, a multidão de Jesus. Cuidado, as palavras que você escuta, nem todas as palavras vêm de Deus. Judas, ele lecionou palavras junto com aquela multidão para falar contra e não a favor de Cristo. E olha o resultado dele. Perdeu a própria vida. Ninguém tirou, ele mesmo se perdeu. Porque aquele que anda em caminhos errados e faz coisa errada, ele mesmo se perde na vida. Você tem chance de escolher fazer parte do exército de Cristo, da multidão certa. E é por isso que eu quero convidar você nesse momento. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas eu quero convidar você a fazer parte do exército de Cristo, fazer parte dessa igreja abençoada chamada Templo do Avivamento. Templo do Avivamento é um lugar de vida. É um lugar onde prezamos pela palavra de Deus. É um lugar onde ensinamos a palavra de Deus como ela é. Vem fazer parte dessa família. Faça parte da igreja evangélica Templo do Avivamento, que eu tenho certeza que você verá que lá nós somos uma família verdadeira, um povo unido, que vamos todo mundo junto morar no céu. Eu quero orar por você. Curva sua cabeça onde você estiver. Talvez você que está dirigindo, só liga seu pensamento a Deus. Mas se você estiver em casa agora, no local que você estiver, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, essa pessoa que agora estava comigo ouvindo essa palavra, Jesus, abra os olhos agora, faça essa pessoa entender que o caminho é o Senhor. A tua palavra diz: Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega a lugar nenhum a não ser por ti. Por isso eu peço, Senhor, vai trazendo direcionamento. Direcione esse irmão, direcione essa irmã ao caminho certo. Que eles venham viver o melhor de ti. Eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, eu não sei a multidão que ela está seguindo, mas eu peço, direcione essa pessoa ao caminho certo, para seguir a tua palavra, fazer a tua vontade e o teu querer, que eu tenho certeza que essa pessoa será bem sucedida em todos os âmbitos e sentidos da vida. Judas se perdeu por direcionar uma multidão ao caminho errado, e o fim dele foi trágico. Mas Pedro preferiu, Jesus, seguir o Senhor e direcionado por ti. E o final dele foi de liderança, se tornou um líder da maior igreja existente até os dias de hoje. Deus, que o Senhor possa abrir a mente e os olhos, que essa pessoa venha perdoar, que essa pessoa venha entender qual é o verdadeiro sentido do Evangelho. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre o lar, sobre a casa, sobre a vida desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Do outro lado aí, diga-se comigo: eu creio nessa palavra que foi ministrada pelo pastor Silvério. E eu acredito que eu estou recebendo a minha vitória no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém.